Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo sobre a nossa igreja, para conhecer mais a nossa igreja, conhecer também e sobretudo as posturas que são pedidas na nossa igreja, sobretudo na celebração eucarística. E nesse vídeo de hoje eu falo sobre o silêncio. Você sabia que a missa tem momentos de silêncio? A missa, para ser orante, para levar a oração, ela precisa primar pelos momentos de silêncio. Então é disso que eu falo nesse vídeo de hoje. E se você é daquelas pessoas que gosta de missas ruidosas, missas com muito barulho, fique sabendo que a missa tem momentos de meditação, momentos de silêncio, e que são muito importantes. Antes de falar deste tema, convido você que passa pelo canal, não é inscrito nele, se inscreva, venha fazer parte, você vai ser muito bem-vindo. E também convido você a partilhar esse vídeo e outros com os seus contatos, para que mais pessoas possam saber da orientação da nossa igreja. Vamos lá então com o tema de hoje. O que eu vou falar para vocês está aqui neste subsídio. É a Instrução Geral do Missal Romano, a Instrução Geral da terceira edição do Missal Romano. Portanto, é uma edição atualizada com as mudanças que foram previstas na igreja. É claro que muita coisa continua da mesma forma, mas tem algumas mudanças. Então essa nova edição, ou melhor, essa versão, essa terceira edição traz essas mudanças. Vamos ver o que ela fala sobre o silêncio. Bom, vou pegar aqui a edição publicada pela CNBB, que está na página 26 e é o número 45 dessa Instrução Geral do Missal Romano, que fala do silêncio. Eu vou ler aqui como está escrito e comentar com vocês, para que fique bem claro também sobre isso. Vamos lá. Oportunamente, como parte da celebração, deve-se observar o silêncio. Lembrando, na missa deve-se observar o silêncio. São vários os momentos. Quais são esses momentos que se deve observar o silêncio? Quando eu digo silêncio, eu estou dizendo o momento que não tem nenhuma fala, que não tem nenhum ruído, que não tem nenhuma ação litúrgica, que não tem nenhum ritual específico, que fale que tenha voz, que tenha som. Não que a missa não precisa ser orante em outros momentos, mas esse momento de silêncio é muito importante. Então, nesses momentos, diz o seguinte: a sua natureza depende do momento em que ocorre em cada celebração. E aí vem os momentos. Assim, no ato penitencial. O ato penitencial, ele requer um momento de silêncio também. Então, antes e depois do ato penitencial, tem um breve momento de silêncio. E após o convite à oração, oremos, quando o padre diz oremos na oração do dia ou na oração da coleta, há um momento de silêncio. Às vezes o padre acaba não fazendo esse momento. Diz oremos e imediatamente já faz a oração. Há um momento, porque esse momento do oremos é o momento em que o fiel vai lembrar a sua intenção na missa. Mesmo que ele não tenha marcado nenhuma intenção para a missa ali oficialmente, esse momento do oremos, da oração da coleta, desse silêncio, é o momento em que você pode lembrar das intenções, por quem você gostaria de rezar aquela missa. E também nesse momento reúne-se as intenções silenciosamente.
Então, por isso tem esse momento de silêncio após o oremos, o convite à oração. Cada fiel se recolhe também após as leituras e as homilias. Poucos os lugares fazem isso. E após cada leitura, conceder um momento de silêncio. Eu até dizia em vídeos anteriores que parece que o silêncio na missa incomoda as pessoas, incomoda quem está celebrante. E muitos procuram preencher os momentos de silêncio com alguma coisa, seja com alguma fala, seja com algum som, algum ruído. Parece que o silêncio incomoda. Então, seria muito valioso, e o documento aqui, ele pede que, após cada leitura, tenha um momento de silêncio. Vocês já imaginaram até aquele momento em que o leitor se dirige à mesa da palavra? Aquele silêncio é importante. A pessoa prepara o seu coração para ouvir a palavra. Após a leitura após ser lida a primeira leitura, entre a primeira leitura e o salmo, seria importante ter um momento de silêncio antes do salmo. Depois do salmo, ter um momento de silêncio. Às vezes não, o salmista vai lá, salmodia lindamente, mas não dá tempo nem da Assembleia digerir aquele salmo belíssimo e já vem a segunda leitura. Seria importante uma pausa ali também para a segunda leitura e assim sucessivamente. Após a homilia, deve-se ter um momento de silêncio. São poucos os padres que fazem isso e eu confesso que também muitas vezes acabo não fazendo. Mas há uma orientação que após a homilia, fique alguns instantes em silêncio, para a pessoa meditar o que foi dito, aquilo que ela ouviu na homilia. Então, esses momentos são importantes. Meditem brevemente o que ouviram após a comunhão. Então, receber a comunhão, e eu sempre insisto nesse momento, o silêncio pós-comunhão, que as nossas equipes de canto insistem em ter um dedilhado de violão, bater na tecla do teclado, do piano, fazer algum barulho, ter alguma fala, ter algum canto. Isso quando o canto de comunhão não se estende demasiadamente e engole o momento de silêncio pós-comunhão. Eu sempre reforço que quando a última pessoa comunga, cessa-se todos os ruídos, inclusive os ruídos, os sons da equipe de canto, para que toda a assembleia, toda a equipe de celebração, todos os que estiverem na igreja, possa fazer um silêncio profundo para meditar, refletir, contemplar Jesus Eucarístico no seu coração. O que muitas vezes não acontece. Já vi em muitos lugares as equipes de canto se estender tanto no canto de comunhão que o padre já terminou de purificar lá os vasos sagrados e o canto de comunhão continua, como se tivesse acontecendo comunhão. Olha só que falta de noção litúrgica quando isso acontece. Então, se você é membro de equipe de canto, tenha o bom senso, quando a última pessoa recebeu a comunhão, você cessa todos os ruídos, feche os seus olhos, contemple a comunhão. Por isso é recomendado que a equipe de canto litúrgico comungue por último, no final, porque enquanto elas estão comungando, aí então obrigatoriamente elas vão ter que parar de cantar e de tocar. Mas eu já vi também equipes comungando no final, e um vai comungar, o outro fica no violão, aí quando o do violão vai comungar, o outro continua falando no microfone, ou seja, aborta o silêncio pós-comunhão, que é tão importante. Então esse momento deve ser favorecido na celebração.
Às vezes o padre não fala para a Assembleia para não melindrar ninguém, mas aqui eu falo porque eu não estou falando diretamente para uma pessoa específica, para um grupo específico, estou falando para todos, né? Então, se servir para você, por favor, tenha o bom senso. Na hora do silêncio, respeite o silêncio dentro da missa. E se você é padre e está vendo esse vídeo, favoreça aí na celebração também esse momento, porque às vezes é o próprio padre que não favorece o momento de silêncio, isso acontece também. Então aqui pede que brevemente após a comunhão, se tenha esse momento de silêncio no íntimo do seu coração. E por fim diz aqui o documento, convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na igreja. Antes de começar, sabe aquela algazarra que muitas vezes acontece? As pessoas entram, é gente conversando para todo lado. Eu já vi, claro, igrejas muito silenciosas. Antes de começar a celebração, as pessoas entram pisando delicadamente para não fazer barulho, não conversam. Mas, por outro lado, também já vi lugares em que parece um mercado de peixe antes de começar a missa. É gente conversando para todo lado, fofocando, colocando as pendências em dia. Isso acaba criando uma falta de silêncio no início da celebração. E não é só, ele diz aqui mais o documento, silêncio na igreja, na sacristia. Às vezes as nossas sacristias são tão ruidosas que não há espaço nem para o padre fazer a sua meditação antes de começar, sua concentração antes de começar a missa. Então a sacristia não é lugar de ruídos. Eu sei que às vezes tem coroinha se paramentando ali, acólitos, leitores checando as leituras, enfim, muita gente na sacristia. A sacristia deveria ser um espaço onde primasse pelo silêncio. Deveria ter uma sala específica para que essas pessoas fizessem os últimos ajustes da missa sem ser na sacristia, um outro lugar, mas que os seus ruídos não interferissem na igreja e não interferissem no espaço. E aqui ele diz que além da igreja e da sacristia, também na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos, para que todos disponham devota e devidamente para realizarem os sagrados ministérios. Aqui o documento traz a secretaria, porque às vezes a secretaria fica do lado da igreja. E há lugares que tem a sala do dízimo, né, do lado, próximo da igreja. Você já imaginou se lá na sala do dízimo, que é uma secretaria, onde as pessoas estão acertando o seu dízimo, todo mundo conversar alto, falar, você quebra o silêncio de dentro da igreja e de outros espaços também. Então esse documento ele traz aí com bastante ênfase a importância do silêncio dentro da celebração eucarística, no seu entorno, para que as pessoas possam celebrar bem. E o silêncio é fundamental para uma boa celebração. Então está aqui no número 45 deste documento aqui, a instrução geral do Missal Romano, da terceira edição do Missal Romano. Me diga aí como é que é na sua igreja, na sua paróquia, a questão do silêncio. As pessoas respeitam o silêncio ou aí também faz muito barulho? Comente como é que é o silêncio aí na sua igreja. Se você faz parte de equipe de celebração, como é que a equipe se comporta? Se você vai à missa, não faz parte de nenhuma equipe, mas vai à missa, como é que você observa o silêncio? Você encontra um momento, o espaço ali para rezar, sem ser interrompido pela conversa, pelo barulho de outras pessoas? Comente aí embaixo, isso vai ser muito importante também. E dê sugestões de temas para o vídeo. Eu vou agora sempre pegar daqui da instrução geral do Missal Romano para a gente conhecendo mais essa terceira edição do Missal Romano e aquilo que foi reformulado, aquilo que nos é pedido dentro das nossas celebrações litúrgicas. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.